Rádio Cacique Estadão, hora de Brasília, 8 horas 44 minutos. Continuamos repercutindo durante todo o dia e na segunda edição, durante a madrugada, o andamento, a pesquisa eleitoral com os nossos comentaristas em rede nacional. Agora, aqui nos estúdios da Rádio Cacique Estadão, com grande satisfação, nós recebemos o vereador Rodrigo Manga, do PP, presidente da Comissão de Dependência Química da Câmara, e vereador, ele que é o presidente da comissão. Eles que fizeram uma fiscalização surpresa no Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, a fim de verificar as condições das alas e o tratamento oferecido aos pacientes. No local, os vereadores puderam visitar todas as 8 alas da unidade, acompanhados do diretor administrativo do Instituto Moriá. Vereador, o que vocês viram? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Oliveira, bom dia, doutora Emanuela, doutor Alberto Cassone, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na Rádio Cacique. Nós fizemos essa segunda visita, porque no momento que foram transferidas aquelas 200 pacientes do Hospital Mental para o Hospital Vera Cruz, eu acompanhei de perto todo esse processo de transferência. No dia seguinte da transferência, eu já fui até o Hospital Vera Cruz, já verifiquei as 2 alas onde iam ficar aquelas pacientes. Nós vimos que uma ala estava preparada, a segunda não estava tão bem preparada, tinha muitos reparos a serem feitos. Entendemos que foi uma determinação judicial e que tudo aconteceu muito rápido e prometemos voltar naquela ocasião junto com a Comissão de Saúde e posteriormente, que foi o que fizemos ontem. Voltamos junto com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Isídio de Brito, analisamos novamente as 2 alas, encontramos as pacientes num estado bem melhor do que o primeiro estado, mais tranquilas, até porque foi um susto para elas, aquela transferência, a guarda municipal, elas estavam acostumadas há anos no hospital mental, estavam mudando de casa, então nós vimos elas com um sorriso maior no rosto. Verificamos que existem mudanças ainda a serem feitas, melhorias a serem feitas, mas são pequenos detalhes, como tampa de privada, como tomadas que estão caindo nas paredes, paredes que precisam de pintura, de uma reforma mais simples, mas no geral, nós conseguimos ver as condições melhores dos 2 prédios. Qual a população hoje, no conjunto? Eu não tenho essa informação aqui, Oliveira, da população. Até porque a gente foi fiscalizar, a gente andou nas outras alas, mas a gente foi fiscalizar aquelas 2 que a gente havia fiscalizado da transferência do Hospital Mental, que são 200 pacientes. A minha pergunta seria o seguinte: qual a capacidade local, qual a população existente, para a gente não correr aquele risco da chamada superlotação? Então, isso não está acontecendo, apesar de eu não ter essa informação exata, isso não está acontecendo, porque eles já estão no processo de desinternação. Uhum. Então já tem alguns que já foram para as residências terapêuticas, já tem alguns que já voltaram para suas famílias, eles estão nesse trabalho. Mas um dos motivos que nos levou também a essa segunda fiscalização foi depois de denúncias que pacientes que são dependentes químicos estavam sendo internados compulsoriamente no Teixeira Lima. Então, para se cumprir uma medida judicial, ao invés de se internar numa clínica ou num hospital especializado para dependentes químicos, a prefeitura estava internando no Teixeira Lima. Nós fizemos até contato com desses familiares que realmente foi internado lá o filho. E a nossa dúvida era se, com a interdição no Teixeira, eles estavam sendo transferidos para o Vera Cruz. Não estavam. Mas não é que acabou o problema aí deles não estarem sendo transferidos. As pessoas voltaram para a rua. Então interditou, são dependente químico, deu alta para ele. Em Sorocaba não. Mas o governador inaugurou em Botucatu uma clínica especializada para dependente químico. Mas tem funcionado muito bem. Para a rua esse pessoal? O próprio Hospital de Teixeira Lima está dando alta, porque interditou, não tem onde mandar, eles estão dando alta para essas pessoas. Esse jovem, o Celso, ele saiu para a rua, teve sua alta. Quer dizer, ele volta para as drogas nesse momento, a gente sabe que não foi tratado, e mesmo que tivesse cumprido o prazo total lá, não estaria num hospital apropriado para tratar. Então, doutora Emanuela Barros, advogada. A minha pergunta vai bem nesse sentido, assim, a gente sabe que houve uma melhora aí do hospital, mas que ainda grande preocupação em relação à dependência, né, que não tem ainda o local apropriado para Sorocaba. Uma coisa de 1 ano atrás, mais ou menos, 6 meses atrás, teve uma notícia que Sorocaba teria 8 CAPs e 8 casas terapêuticas. Primeiro eu queria saber se o senhor sabe se está em funcionamento essas casas e se seria uma solução, meio que
improvisada ou temporária para absorver esse dependente químico às casas temporárias, terapêuticas. Essas casas terapêuticas, doutora, elas são especificamente para aqueles que sofrem de transtorno mental. Então, no processo de desinternação, aqueles pacientes que conseguem ter um convívio quase que completo na sociedade, eles vão para a casa terapêutica, acompanham lá com um terapeuta residencial que fica ali 24 horas, mora naquela casa também, e eles começam a ter um convívio com os vizinhos, com os familiares. Os CAPs existentes hoje para dependência química são apenas 2. O CAPS 3, que fica ali na Vila Angélica, e o CAPS AD, que não é 3, que fica no centro. Qual que é a diferença? O 3 funciona 24 horas, então ele tem uma equipe multidisciplinar 24 horas. E esses CAPs foram um grande avanço, foi uma conquista, assim como também, eu já estive aqui na Rádio Cacique numa situação polêmica, que eu lembrava que as entidades não atendiam os dependentes químicos todos os dias, atendiam apenas 2 vezes por semana, existia uma barreira para internar. Hoje não é assim, Oliveira. E eu até agradeço o apoio da imprensa naquele momento, porque hoje aquele que quer de forma voluntária se tratar, ele pode de segunda a sexta procurar ajuda que ele vai encontrar. O CAPS. Não. O CAPS ou também as entidades, o GRASA, okay. A Nova, resolveu aquele problema. Só que de forma voluntária. Agora, quando a gente fala... Mas já é um passo. Já é um passo muito grande. O problema é a compulsória, quando esse paciente, esse dependente, não quer ser internado. Aí que está o problema. Então, essa pessoa... ontem eu até encontrei com a doutora Luciana, falei, doutora, a gente não tratando aqueles que estão na mini cracolândia. Eu falei, é um grande avanço para aquele usuário de final de semana. Agora, aquele que está no crack, aquela jovem de 13 anos que se prostitui, aquele pai que largou a família toda e está 30, 40 dias numa mini cracolândia, ele não vai procurar o CAPS, ele não vai procurar ajuda. Esse precisa da mão forte do governo para dar uma oportunidade para ele. Alberto Cassoni. A boa notícia que eu vejo é assim, em alguns aspectos a gente fica feliz de ver que na Câmara está sendo os olhos da população, né? Quer dizer, alguém está indo lá fiscalizar e chegando de surpresa. Porque às vezes fiscalizar dizendo, olha, amanhã eu vou te... Isso aí já é um bom sinal. A pergunta? Feliz. Bom, a pergunta há um compromisso aí já formalizado para as melhorias ou... Sim, e até porque, além desse compromisso, tanto a Comissão de Saúde como a Comissão de Dependência Química continua acompanhando todo esse processo de desinternação, que é um processo crítico. Se pensar que tem pacientes que vão aderir à desinternação, mas tem pacientes que não, que já estão há 20 anos, por exemplo, no hospital, não conseguem ter um convívio. Então, o que nós vamos fazer com esses pacientes? O que o Estado vai fazer? O que o hospital vai fazer? Como que vai tratar ele? Vão ficar em residência terapêutica? O hospital vai permanecer aberto para esses casos mais graves? Então, é tudo muito novo esse processo de desinternação no Brasil. E Sorocaba tem sido referência no Brasil todo no processo de desinternação no Hospital Veracruz. Doutora Emanuela? A gente sabe que é super importante essa questão. E qual que é os passos da comissão agora para estar verificando, ou qual que são os novos passos da comissão para verificar essa questão ou para melhorar esse atendimento? Na questão da dependência química, nós estamos fazendo um segundo levantamento. Há 1 ano e meio atrás, nós viemos até a imprensa, a comissão fez um relatório. Quero lembrar que essa comissão é formada pelo vereador Luiz Santos, pelo vereador Apolo, pelo vereador José Crespo, e nós fizemos um relatório que existiam 10 mini cracolândias na cidade. Hoje, somados mini cracolândias e residências do crack, que são casas abandonadas, que são prédios abandonados totalmente ocupados por usuários de drogas, por viciados que consomem o crack ali à vontade. No último levantamento nós conseguimos apontar 36 entre mini cracolândias e residências do crack. A prefeitura reconhece, a polícia reconhece essas cracolândias? A prefeitura não reconhece como mini cracolândia. Não, são pontos de uso. Que diferença faz? E a polícia? A polícia tem feito um papel importante, Oliveira, mas esse caso não é somente caso de polícia. É lógico que a polícia tem que repreender, tem que ficar em cima para que os traficantes não venham aumentar na cidade, mas esse caso, se a gente acabar com os traficantes, o usuário de crack, ele vai fabricar o crack para consumir, porque o vício é muito forte. Fechando, Alberto Cassoni. Eu ia perguntar, o senhor já respondeu, quer dizer, tem a causa, né, está se resolvendo com o tratamento, mas e a prevenção? A prevenção é o mais importante de tudo. Então nós aprovamos um projeto de lei, e espero que seja implantado, de que na escola terão noções básicas sobre a dependência química, sobre drogas, sobre o perigo com a droga. Tem um outro projeto que estamos protocolando de mensagens nas escolas. Então, falando do mal do tabaco, do mal da bebida, hoje no Cruzeiro do Sul está falando que o Brasil é o maior consumidor de álcool do mundo e o crack também, o Brasil é o maior consumidor de crack e o segundo maior de cocaína. Então, a prevenção
o grande empenho tem que estar na prevenção para que as nossas crianças não estejam. Mas o problema é, nós já temos pessoas envolvidas, nós precisamos tratar esses sem deixar de prevenir aqueles que estão chegando. Fechando, portanto, a avaliação dessa visita ontem. Foi uma avaliação boa, foi um avanço para a cidade. Eu volto a repetir que a cidade tem ganhado bastante, tanto na questão da saúde mental, na questão da internação voluntária. Você acompanhou aquele processo, foi até polêmico aquela ocasião, quando a gente até chamou de máfia, quando não internava, mas você vê, teve um final feliz, que hoje a gente consegue atender aqueles que querem ajuda, mas a nossa luta continua, ainda que aqueles que não aceitam, pelo vício do crack ser tão forte. Imagina que a pessoa, ela traga o crack, a hora que ela sopra a fumaça, ela já tem vontade de tragar de novo. Então o vício é muito forte, essa pessoa precisa de uma intervenção de pelo menos 10 ou 15 dias para que possa desintoxicar e depois sim optar pelo tratamento e se recuperar desse vício terrível, dessa praga que é o crack na vida da sociedade. Vereador Rodrigo Manga, presidente da Comissão de Dependência Química da Câmara, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Cidade, da Rádio Cacique Estadão, falando sobre a Comissão de Dependência Química e Saúde, que fiscalizou ontem alas do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço, Oliveira, pelo convite. Obrigado, doutora Emanuela, doutor Alberto. Um abraço no coração de todos aí que estão nos ouvindo e a gente está à disposição para voltar aqui mais vezes. Muito obrigado. Obrigado e bom dia. Hora de Brasília, 8h55.